Embora utilizemos o termo pensão alimentícia, o valor pago não deve se restringir apenas à alimentação. Este benefício deve também custear e garantir moradia, educação, vestuário e saúde. Eu sou Samantha Alciati, sou advogada especialista em Direito Civil e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pagamento da pensão. Como é um assunto amplamente discutido, você com certeza deve conhecer alguém que precisa ou que está nessa situação ou que tem algum amigo, alguém da família. Não é um mito, todo mundo sabe o que é a pensão. Então, para facilitar aqui, eu vou já responder algumas perguntas que são as perguntas principais que recebemos aqui no escritório. No meu escritório, eu consigo fazer uma assessoria empresarial dentro do direito civil, mas também temos uma carteira de clientes dentro da área do direito de família. Não sei se você viu aqui no canal, mas eu tenho outros vídeos falando a respeito. Eu falo sobre guarda, falo sobre divórcio, tem alguns outros assuntos também bem interessantes e já te convido para assistir. Bom, vamos lá. Pagamento de pensão. Vamos às principais perguntas e questionamentos. Bom, então, a primeira pergunta e a principal. Quem tem direito a receber a pensão alimentícia? Bom, filhos menores de 18 anos, os filhos até 24 anos, desde que estejam cursando algo como faculdade, curso pré-vestibular ou curso profissionalizante. Também ex-companheiro ou a ex-companheira, existe esse tipo de pensão. Também existe a pensão para as grávidas, que são os conhecidos alimentos gravídicos, e também existe a pensão para os idosos. Este tipo de pensão também tratei no vídeo Direito dos Idosos, assim como a obrigatoriedade de os pais manterem o sustento dos seus filhos, também existe aí, pelo Estatuto do Idoso, a obrigatoriedade dos filhos manterem aí o sustento e a sobrevivência dos seus pais. Então, se você quiser saber também um pouquinho mais, também te convido a assistir este outro vídeo. Segunda pergunta, como eu consigo a pensão? Como eu consigo garantir que eu vou receber a pensão, ou que o meu filho vai receber, ou que eu que estou grávida, ou eu que sou uma ex-companheira e saí de um relacionamento? A minha dica aqui, obviamente, o primeiro passo que você precisa tomar é procurar um advogado especialista. Porque eu sempre enfatizo que o advogado precisa ser especialista. Eu, como advogada, eu te passo aqui a minha visão da minha profissão. Dentro da advocacia, nós conseguimos atuar de uma forma muito abrangente em várias áreas do direito. Existe a área trabalhista, previdencial, tributária, civil. Dentro da própria civil, a gente consegue atuar em muitos aspectos, questões contratuais, bancárias, imobiliárias, consumeiristas. Então, a área da família, ela acaba tratando sempre de questões relacionadas a emoções, referentes a relacionamentos. Isso a gente acaba sempre tendo que saber um pouco mais da intimidade, do perfil do casal, da criança, da família que existia e aí acabou se tornando agora num outro formato. Então é muito delicado, requer uma comunicação diferente, um tratamento diferente. Então, o advogado que é especializado na área do direito de família, ele aprende a tocar, a acompanhar toda a situação de uma maneira bem diferenciada, muitas vezes até contando com suporte psicológico, enfim, requer algo mais criterioso nesse sentido. Então, primeiro passo, procure um advogado especialista. Esse advogado vai entender toda a situação, vai te dizer se realmente é um caso que sim, existe aí o direito do recebimento da pensão ou se não. Se existe, esse advogado vai te orientar a que você reúna todos os documentos necessários. Nesse tipo de caso, normalmente nós sempre solicitamos os documentos pessoais de praxe, mas também, obviamente, documentos que comprovem aí o vínculo de relação entre quem será o alimentante. Então, alguns cálculos são feitos e aí dá-se a entrada na ação de alimentos, né? A abertura do processo.
o local, o fórum que vai ser escolhido para tratar essa ação não pode ser escolhido diretamente pela parte ou pelo advogado. Existe uma competência territorial que já é determinada pela lei, de acordo com a sua residência, o seu CEP, o fórum competente vai receber esta ação, então se dará aí início ao processo de alimentos, que normalmente vai ter aí o andamento comum de todos os processos, a abertura do processo, o juiz vai receber então essa documentação e vai determinar aí que a outra parte seja citada. E então vence aí todas as questões processuais, prazos para contestação, respostas, apresentação de documentos, de provas, muitas vezes, né, designação de audiência, enfim, existe todo o andamento comum do processo. Posso fazer o requerimento dessa pensão e fazer uma espécie de acordo e assinar isso em cartório e reconhecer firma? Pode fazer, desde que seja resguardado aí, e cumprido aquelas questões básicas de todo contrato, assinaturas de testemunhas, etc. Mas, atuando no direito de família, eu ressalto aqui, sempre é melhor, por mais que eu incentive muitas vezes o diálogo, muitas vezes não, sempre o diálogo entre as partes, mesmo que sejam ex-companheiros, eu acho muito válido ser resolvidas essas questões no diálogo e na comunicação. Mas quando a gente fala de alimentos, muitas coisas podem acontecer, muitas eventualidades. E a pensão alimentícia, como eu falei no começo do vídeo, ela garante o vestuário, a saúde, a moradia, a educação e a sobrevivência. Então, depositar toda a confiança em um papel que será assinado no cartório é complicado, porque se isso for descumprido, qual vai ser a sua ferramenta para fazer ele ser cumprido? A ação judicial. Então é muito mais fácil, já regulariza, procura um advogado especialista, ele abre a ação, não é porque entrou com a ação que precisa ter briga, que precisa ter a lide realmente ali no sentido da palavra. Pode ser sim um processo pacífico, as partes podem colaborar, na audiência inclusive, sempre o juiz vai observar alguns critérios e aquilo ali fica determinado. Então, inclusive, para alguns casos, existe até um desconto especial que eu vou falar um pouquinho mais. Então, a dica é que realmente, nesse sentido, acredito que a abertura do processo judicial para que seja já formalizado e homologado pelo juiz seja a melhor medida. Ainda no aspecto judicial, nós precisamos lembrar também, nós não recebemos apenas um tipo de perfil de cliente. Não só quem vai receber a pensão é que pode abrir o processo para requerer aí o pagamento. Também o alimentante também pode procurar um advogado e abrir um processo para que o juiz já determine desde o início quanto que será o valor dessa pensão. Por quê? Por que eu menciono isso? Muitas vezes é realmente um acordo, aí a gente já volta naquele outro aspecto. As partes combinaram entre si, até então tá tudo certo. E se existe uma outra situação, algo acontece, a vida muda, as pessoas perdem empregos, pandemias acontecem como a que está acontecendo agora, e se a pessoa já não tem mais possibilidade? Aí o que vai acontecer? Vai acontecer a briga, o desgaste, quem precisa do valor vai se sentir prejudicado, então quem vai pagar a pensão também pode abrir o processo. Pode procurar um advogado, até porque para que não fique algo apenas aí verbal e que seja algo regularizado e formalizado. Também existe a situação de quando o pai pede aí a exoneração do pagamento de pensão, muitas vezes quando o filho já alcança a maioridade. Então, realmente, é importante nós lembrarmos desse aspecto também. Uma das preocupações também é qual é a duração desse processo, porque realmente tudo que está na área judicial, a primeira coisa que nós pensamos é valor e tempo que vai durar. Claro, os processos, eles não são express, eles não terminam em 1, 2 dias, isso é uma verdade, até porque existe na lei aí a obrigatoriedade de o prazo, muitas vezes a maioria dos prazos são 15 dias úteis para as outras partes se manifestarem, o juiz recebe, devolve, então existe realmente um lapso de tempo que sempre acontece.
Mas nós temos várias ferramentas para isso, para conseguir solucionar de acordo com a necessidade. Em muitos tipos de ações nós podemos contar com as liminares, com as tutelas, mas no tipo de ação de alimentos a gente precisa já deixar bem claro que desde o início do processo um valor de alimentos provisórios pode ser fixado, tá? Então ele é fixado para que seja pago aí durante o processo e vai ser pago mensalmente, como qualquer pensão, até que lá no final ou quando houver a audiência, o juiz determine e ou mantenha este valor ou altere. Uma outra pergunta que realmente acho que inclusive é uma das mais recorrentes é: quanto custa contratar um advogado para conseguir aí o benefício do pagamento de pensão? Será que eu tenho dinheiro para isso? Se eu estou precisando do pagamento de pensão para o meu filho, por exemplo, eu vou ter dinheiro para pagar um advogado? 2 pontos eu gostaria de ressaltar aqui. Primeiro, existem escritórios, então aí a gente já vem novamente para a necessidade, para a importância de procurar um advogado especializado. Se você procura um advogado especializado em direito de família, e eu falo com propriedade porque é a área que eu atuo, eu já entendo o perfil do meu cliente. Obviamente as tabelas da OAB determinam valores aí mínimos que a gente pratique, mas eu conheço o perfil do meu cliente. Então eu sei que a maioria dos meus clientes dentro da área de direito de família serão mães que estarão sozinhas tentando manter seus filhos, ou pais que estão sendo exigidos o pagamento de uma maneira totalmente fora da possibilidade, estão desesperados e em vários empregos, ou já com outra família, com outros filhos. Então eu já sei que são pessoas que terão aí já essa preocupação financeira desde o início. Digo que escritórios que trabalham nessa área precisam estar preparados para o tipo de cliente que recebe. Obviamente, os advogados precisam ser remunerados pelo trabalho exercido, mas nada impede de serem aí oferecidas e possibilitadas maneiras que possibilitem que essa relação de advogado e cliente aconteça e que o advogado possa prestar essa assessoria. Isso não é comumente publicado ou falado em redes sociais, porque a maioria dos clientes não sabem, mas existe aí essa restrição aos profissionais da área jurídica, para que é um pouco difícil nós divulgarmos questões de pagamento devido às normas de ética, mas procure um advogado, entenda que se o advogado é especializado, provavelmente ele terá formas alternativas de ser feito esse pagamento. Sempre a gente observa os valores envolvidos na causa, a possibilidade do cliente, o tempo de duração, enfim. Então, tire a sua dúvida primeiro, antes já de deixar de valer o seu direito por causa disso. Mas, claro, falando de uma forma aqui completa para todo tipo de público. Se realmente você não tem possibilidade alguma de arcar com os honorários advocatícios de um profissional, você pode procurar a defensoria pública mais próxima da sua residência. Existe o site, você pode pôr o seu CEP, procurar facilmente nos sites de buscas e você encontra. Também dentro aí de algumas faculdades de direito, existem equipes que estão dispostas a atender o público, atender os clientes que estão necessitando. Então não deixe de fazer valer o seu direito pelo receio da questão financeira. Afinal, qual é o valor da pensão alimentícia? Este é um grande mito. Todo mundo, quando fala pensão alimentícia, já vem direto à situação, 30%. Não é exatamente 30%, não existe nenhum artigo em nenhum diploma legal, em nenhum livro, em nenhuma lei que determina que seja 30% de algum salário, ou do salário mínimo, ou do salário que a pessoa recebe para que seja pago ao filho. Isso não existe. O 30% é uma porcentagem que é amplamente aplicada, sempre aí é praticada realmente pela maioria dos juízes, mas isso não é uma regra, não é uma obrigatoriedade. O juiz sempre vai observar duas coisas, que é o binômio que nós falamos, necessidade e possibilidade. Então, a necessidade da pessoa que irá receber os alimentos, seja o filho, seja a gestante, seja o idoso, a necessidade versus a possibilidade de quem irá pagar. Então, é exatamente por isso que aí a ação judicial ela se mostra essencial mais uma vez, porque no acordo verbal,
Quem souber aí argumentar melhor e pressionar melhor vai levar a maior. Agora, na ação judicial, um juiz imparcial estará observando todos os documentos, o comportamento, a verdade realmente dos fatos apresentados em audiência, e aí ele vai conseguir fazer esta balança, o equilíbrio entre realmente o quanto esse alimentante pode pagar e o quanto quem está requerendo ou quem irá receber a pensão realmente precisa. Então, cada caso é um caso, cada caso será observado de acordo com as suas peculiaridades. Uma outra pergunta totalmente vinculada à última pergunta é: se existe a guarda compartilhada, se foi ela que foi aplicada pelo juiz, então há a isenção do pagamento de pensão? Não, tá? Não é porque foi aplicada a guarda compartilhada que nenhuma pensão vai ser paga. Mais uma vez, eu trago as frases que eu sempre falo aqui. Comunicação, diálogo, mediação é muito importante, muito importante. Então, vai depender do caso, de como as partes vão conversar entre si. Se a guarda é compartilhada ou alternada, muitas vezes já se presume aí que o casal tem o mínimo de diálogo e de convivência. Como eu falei também um pouquinho antes, cada caso é um caso, a gente tem que fazer as coisas, principalmente no direito de família, de forma bem artesanal, tá? Mas não quer dizer só porque é guarda compartilhada que não vai pagar pensão porque as necessidades estão divididas. Até porque se você assistiu o meu vídeo, ou se você assistir o meu vídeo de guarda, você consegue perceber que a guarda compartilhada, ela busca realmente a divisão de funções e de obrigações e responsabilidades, mas não necessariamente ela vai ser exercida em 2 espaços físicos. A criança alternando em 2 residências, não necessariamente. Guarda compartilhada busca divisão aí em relação à criação da criança. As decisões hospitalares, médicas, todo o cuidado, a comunicação, o tempo equilibrado, mas a criança pode muito bem morar em um lugar só. Então, se a criança mora em um lugar só, mas os pais juntos participam de reuniões, de consultas, revezam, conversam, ainda assim, teoricamente nesse caso, seria super necessária ainda a determinação da pensão, tá? Apesar de ser guarda compartilhada. Então, cada caso realmente deve ser observado e é o essencial que se leve a um juiz competente que possa analisar aí realmente a necessidade, o que seria o mais justo para cada situação. Bom, acho que a pergunta que eu mais recebo no escritório é: se o pai ou a mãe está desempregado, é obrigatório que ele pague pensão? Sim, é obrigado a pagar a pensão mesmo que esteja desempregado, tá? Como que acontece na maioria dos casos? Na maioria dos casos, os juízes costumam aplicar 30% de acordo com o salário mínimo vigente ali naquele estado, tá? Bom, como a maioria dos casos costuma acontecer na prática, os juízes costumam aplicar 30% do salário mínimo vigente e aí vai ser calculado de acordo com o salário mínimo e não de acordo com o salário que não está sendo recebido. Então, independente de estar desempregado ou não, sim, é obrigado. Então, vamos na situação, essa situação aqui, eu ainda não tenho a ação de alimentos aberta e o pai está desempregado e eu não entro com a ação porque eu sei que ele está desempregado, então como eu vou obrigar ele a pagar? Nessa situação aqui, eu já abri a ação, o pai já está pagando e ele fica desempregado. Então, temos 2 situações diferentes. Nessa situação aqui, procure um advogado, você tem direito ao recebimento de pensão, tá? Mesmo que ele esteja desempregado, o juiz vai fixar alguma porcentagem em cima de salário mínimo. Se ele não puder pagar, tem outras ferramentas, outros subsídios, até mesmo solicitação de pagamento para os avós, para o pai e a mãe desse pai que está desempregado. Mas para chegar aí, algumas coisas precisam ser observadas. Então, nada impede de entrar com a ação de alimentos e de receber a pensão, ainda que esteja desempregado, tá? Nessa situação aqui, o pai ficou desempregado, ele já pagava uma pensão e ele ficou desempregado. Dentro da área de alimentos, da sub-área, né, nós temos várias: exoneração, a ação de pedido realmente de alimentos e temos também, por exemplo, a revisão desses alimentos. Então, uma ação revisional de alimentos, ela pode ser requerida tanto para quem está já recebendo a pensão, como para quem está pagando. Então, pode ser que, por exemplo, a pessoa está recebendo a pensão, o pai ficou
desempregado. O pai não tem mais como pagar. O pai pode entrar com uma revisional de alimentos e explicar que não tem mais como pagar porque perdeu o emprego. O juiz ainda assim vai manter a pensão, mas ele vai ajustar os valores, tá? Se o alimentante se negar a pagar a pensão, o que pode ser feito? Novamente, viemos aí a tão necessidade da ação judicial. Se isso está acontecendo e você ainda não tem uma ação aberta, procure o seu advogado. Ele irá abrir a ação, irá explicar ao juiz tudo o que está acontecendo, os documentos vão ser apresentados, enfim, e algumas coisas podem acontecer. O juiz pode decretar e acontecer a penhora de valores aí da conta, por exemplo, ou de bens, ou também pode ser decretada a prisão, tá? Então isso pode acontecer, procure um advogado. Se você já tem a ação aberta e ele se nega a pagar mesmo assim, ou ela, algumas coisas podem acontecer. Se nega, mas já foi citado, dá continuidade ao processo, pede prisão, por exemplo, pede a penhora. Se está se negando, mas também se nega, na verdade, fugindo da citação, né, que a gente conhece bastante, se omitindo aí, fugindo do oficial de justiça, muita coisa pode acontecer, tá? Inclusive, esta semana, eu pedi uma citação pelo WhatsApp para o juiz. Olha só, né? É uma novidade aí, algumas pessoas não sabem que isso existe, mas existe, tá? Então, ali, o pai, toda vez que o oficial de justiça vai na casa, o pai nunca está. O que a gente faz? Olha lá o WhatsApp, tem a foto, tem o nome. Tem como comprovar a identidade que o WhatsApp é dele? A STJ já concluiu que pode sim citar pelo WhatsApp. A pessoa está fugindo do oficial de justiça, mas está super ativo lá no Instagram. Junta lá, seu advogado pode juntar todas as fotos do Instagram, tudo mostrando que está online, está ativo, mostra o e-mail que é válido e pode pedir a citação pelo e-mail. Então, assim, várias ferramentas podem acontecer, mas muitas vezes quem vai receber a pensão não sabe disso, não tem conhecimento técnico. Então, procure um advogado. Bom, mais um questionamento. E se o salário do pai aumenta? É necessário que automaticamente a pensão aumente também? Novamente, olha como é importante uma ação judicial. Acordo verbal vai ser de acordo com o que as pessoas aí envolvidas discutirem. Quando já existe a ação, já tem a pensão lá determinada na sentença e o salário do pai aumentou e a mãe ficou sabendo. Pode ser que automaticamente aquele pai, né, de bom coração já melhore aí o valor da pensão do filho, ou vice-versa, tá? Também pode acontecer com a mãe. Mas o simples aumento do salário, ele não implica automaticamente no aumento da pensão. Então, falando novamente da ação revisional, se você tem conhecimento que o pai da criança tem uma condição muito melhor agora, ou a mãe da criança, você tem total direito de abrir uma ação revisional em cima ali daquela que já foi aberta, levar todos os fatos ao juiz. Mas lembrando, o juiz irá analisar possibilidade, que nesse caso é maior, mas também irá analisar necessidade, se realmente as despesas do filho aumentaram, se é razoável que se aumente, todos esses detalhes. Bom, falando de pensão, muitas outras questões a gente pode conversar. Sobre prisão, quantos meses realmente a pessoa pode ser presa ou não. E na pandemia, como é que faz? Eu não estou trabalhando, eu não consigo trabalhar, eu vou ser preso porque eu não paguei a pensão. Como é que funciona realmente se o pai se nega ou a mãe se nega, mas quer compensar de outras formas, ou acaba utilizando, por exemplo, alguns pais ou algumas mães utilizam a criança como moeda de troca e não pagou a pensão, eu não deixo ver o pai, eu não deixo ver a mãe. São vários questionamentos, muitas situações que eu ficaria aqui horas falando. Então, se você ainda tem alguma dúvida a respeito do pagamento de pensão, a respeito de guarda, divórcio, todas essas situações dentro do direito de família, procure um advogado. Mas, se você quiser, você pode deixar o seu comentário neste vídeo, pode deixar o seu comentário no YouTube também, me enviar um direct e também, se quiser, na minha biografia e na descrição deste vídeo, tem o meu telefone, o meu WhatsApp. Eu estou acessível, posso aí te orientar no que você precisar.
E se você gostou desse vídeo, se você está passando por uma situação, conhece alguém que está passando e que também tem muitas dúvidas, muitos receios, acredito que só esse vídeo em si já responde várias dúvidas que seriam respondidas numa consulta. Então, curta esse vídeo, compartilha, envie para as amigas, para os amigos, se inscreva lá no canal, curta a nossa página e te convido a continuar junto comigo a descomplicar o direito.